O Iluminado tá de volta. Depois de um início de ano bem conturbado, perdendo para Arman Tsarukyan no UFC 300, Charles do Bronx volta a vencer com uma das melhores atuações da sua carreira diante de Michael Chandler. Mas claro, tinha que ter aquele susto no final, porque senão não era a luta do Charles do Bronx. Mas e aí, será que essa vitória foi o suficiente para credenciar o Charles à disputa pelo cinturão dos leves? Vamos comentar sobre isso agora. Verdade seja dita, essa luta, apesar de ser uma grande oportunidade, era uma luta cuja situação jogava muito contra o Chandler. Até porque, a gente sabe, o Chandler ficou parado por mais de 2 anos, esperando por aquela luta com Conor McGregor, que no fim das contas acabou nunca acontecendo. E nesse ato, o Chandler perdeu bons anos de carreira. Ele entrou nesse ato com 36 anos e saiu com 38, quase 40. Enferrujado há 2 anos e com quase 40 anos de idade. Enquanto isso, nesse meio tempo que o Chandler ficou parado, o Charles do Bronx continuou ativo, continuou melhorando. Venceu o Beneil Dariush, fez aquela luta acirrada com Arman Tsarukyan. Então eram 2 lutadores em situações completamente distintas. E tendo em vista também que a gente já teve um confronto entre esses dois e o Charles do Bronx venceu por nocaute no segundo round, apesar de ter sofrido no primeiro, tudo indicava que o resultado iria se repetir. Só que talvez até com mais facilidade do que na primeira ocasião, já que, como eu falei, nesse meio tempo o Chandler parou no tempo e o Charles não parou de evoluir. Pois bem, durante 4 rounds eu acho que a gente viu uma das performances mais dominantes do Charles do Bronx. Porque ao invés de uma vitória rápida, pela via rápida, finalização ou nocaute, a gente viu um controle do Charles, como a gente não havia visto desde aquela luta dele contra o Tony Ferguson. Uma luta onde ele anula completamente o seu adversário. O primeiro round foi mais estudo, os dois passaram muito tempo na trocação, se estudando, soltando aqueles golpes assim, mais pra marcar, até que o Charles tentou a primeira queda e passou todo o restante do round por cima do Chandler, o que já foi um sinal muito positivo pro Charles, que não só conseguiu quedar o Chandler com facilidade, mas mostrou que por cima ele tinha total domínio. Mas foi a partir do segundo round que o show do brasileiro começou, porque ele não só estava dominando no chão, como também na luta em pé e sobrando. Meus amigos, no segundo, terceiro e quarto round, o Chandler simplesmente não conseguia encontrar o Charles. Tava perdidaço, parecia que Charles tinha um braço do John Jones e o Chandler parecia um T-Rex. Totalmente fora de alcance, o Charles fazia o que queria com o Chandler, que até estava meio desesperado. Você via ele correndo, dando as costas pro Charles, meio que no desespero. Acho que se pudesse, como última alternativa, ele abria a grade do octógono pra pular pra fora. Mas a verdade é que o Chandler tava perdidaço. Beleza, às vezes ele acertava uma mão ou outra, mas sem controle nenhum. No decorrer, entre o segundo, terceiro e quarto round, eu acho que houve vários momentos que o Charles poderia ter nocauteado o Chandler mais uma vez. Mas acho que pra não correr aquele risco, né, afinal o americano é muito explosivo, tem uma mão muito pesada e é muito forte, eu acho que sempre que a brecha aparecia, o Charles resolvia ir pelo caminho mais seguro, que é levar a luta pro chão. Lá ele não corre o risco de tomar um pombo sem asa do Chandler e é uma área onde ele domina completamente, como ele mostrou no primeiro round. Chandler ainda tá de parabéns porque mostrou uma defesa muito boa, não foi finalizado pelo maior finalizador da história do UFC, e foi curioso também porque pela primeira vez em sua carreira, com quase 50 lutas, o Charles chegou a um 4º round. Isso nunca havia acontecido. Não só um 4º, mas um 5º round, que foi o grande susto da noite. Com uma bala na agulha sobrando, o Chandler deu seu último tiro. Quase nocauteou o Charles do Bronx. Na verdade, foi uma jogada meio suja, porque começou com o dedo no olho, o Chandler aproveitou o embalo para conectar sua mão no Charles. Uma vez no chão, o Chandler conectou vários golpes na nuca também, que são ilegais. Mas antes de chegar no chão, tem um lance bem interessante que, se isso não tivesse acontecido, talvez o resultado da luta teria sido outro. E foi esse momento aí que o Chandler erra. Passa no vazio. Ele botou tanta força no golpe, jogou tanto peso do corpo que acabou se desequilibrando. Foi pro chão sozinho e o Charles conseguiu ganhar esse tempo, ganhar essa sobrevida. Se ele tivesse acertado o soco ou não tivesse caído, pode ser que ele teria nocauteado o Charles, porque o brasileiro tava sofrendo naquele momento. Mas é interessante, porque na semana da luta, o Chandler voltou com aquele papo que existe um desistente dentro do Charles. Voltando a falar daquele debate que havia na época que ele foi campeão, que o Charles desistia das lutas, por causa daquela derrota pro Paul Felder, onde ele deu os 3 tapinhas porque tava levando cotovelada. Só que mais uma vez a gente viu a frieza e a resistência do Charles, que aguentou a blitz do Chandler, ficou muito calmo e conseguiu sobreviver até o final. Não só isso, mas conseguiu reverter a posição, ficou por cima do Chandler, ficou nas costas do Chandler e terminou a luta em posição de vantagem, apesar de ter perdido esse último round. Mas no geral, primeiro round, segundo, terceiro, quarto, acho que teve no mínimo um 18 por aí. Venceu todos esses 4 rounds e perdeu o último. E assim, pela primeira vez na
na carreira, Charles do Bronx completa uma luta de 25 minutos e vence Michael Chandler pela segunda vez, agora por decisão unânime dos juízes. E vamos lá, o que acontece agora? Eu acho que a resposta é muito simples. Essa luta foi promovida como uma eliminatória para a disputa do cinturão dos leves. Quem vencesse se tornava o próximo desafiante. Tá praticamente confirmado que em janeiro, no UFC 311, Islam Makhachev vai defender seu cinturão contra Arman Tsarukyan. E o Charles do Bronx deve enfrentar o vencedor dessa luta, que coincidentemente são dois adversários que já o venceram. Arman Tsarukyan, que venceu o Charles no UFC 300, e Islam Makhachev foi quem tomou o cinturão do Charles lá em 2022. Mas aí que tá o problema. Se os dois só vão lutar em janeiro e logo depois tem o Ramadã, então provavelmente o Islam só estaria pronto pra voltar a partir de maio ou junho, eu tenho praticamente certeza que ele não vai querer voltar nessa data. Ele vai querer empurrar um pouquinho mais pra lutar em Abu Dhabi, no evento em Abu Dhabi em outubro. Ou seja, parece que é um evento canônico. A revanche entre Islam Makhachev e Charles do Bronx tem que acontecer em Abu Dhabi. Isso, claro, se o Islam Makhachev conseguir vencer o Arman Tsarukyan, que eu acho que é o resultado mais provável. Se for esse o caso, eu acho que ele vai querer empurrar essa luta até outubro, porque aí vai ter a vantagem territorial, mesma coisa que aconteceu na primeira luta. A grande dúvida é a seguinte: se o Charles vai querer esperar até lá, ficar parado até lá, até porque corre o risco de outro lutador aparecer, né, fazer uma ou duas lutas nesse meio tempo e acabar pulando a vez do Charles. E tem também outra questão, que é o seguinte: será que o Charles vai disputar esse cinturão dos leves contra o Islam Makhachev? Porque o Dana White prometeu que, se o Islam vencer o Arman Tsarukyan, que seria sua quarta defesa de cinturão seguida, um novo recorde na categoria dos leves, o russo teria o passe livre para subir de categoria e tentar o segundo título. Mas isso também depende muito, porque o Islam já falou que não quer enfrentar o Belal Muhammad, que é seu amigo, seu parceiro de treino. Ele só subiria para enfrentar outra pessoa, como o Shavkat Rakhmonov ou Ian Gary. Essa luta que foi confirmada agora para dezembro. Mas se for esse o caso, se o Islam subir de categoria para tentar um segundo cinturão, seria um cenário mais tranquilo pro Charles, porque daí ele poderia fazer uma luta pelo cinturão interino ou cinturão vago contra outra pessoa e que não seja em Abu Dhabi. E, por exemplo, imagina, ele pega o Dan Hooker pelo cinturão interino em junho ou julho, na Semana Internacional da Luta. Não só é uma luta muito mais tranquila pro Charles, uma luta que eu acho que ele seria franco favorito, como também não corre o risco dele lutar em Abu Dhabi, que não é só a questão da torcida, é toda uma aclimatação, horário. É uma coisa que, sim, prejudica bastante os lutadores de fora. A gente tem visto em eventos recentes que os lutadores brasileiros sofrem muito pra lutar em Abu Dhabi. Quanto ao Chandler, sinceramente, eu acho que se ele tivesse enfrentado o Conor McGregor, claro, McGregor num dia bom, né, tendo se recuperado bem da lesão, eu acho que ele teria sido nocauteado. Do jeito que ele tava, perdido completamente na distância, levando o golpe limpo do Charles, nas mãos do Conor, muito mais precisas e mais pesadas do que a do brasileiro, eu acho que o Chandler tinha sido nocauteado no primeiro round. E não, ele não desistiu. Depois de perder pro Charles, o Chandler desafiou mais uma vez o Conor McGregor. E eu acredito que vocês devem estar pensando que essa luta saiu do papel, que não vai mais acontecer. Mas eu acho que ainda vai. Quer dizer, se o McGregor voltar, eu acho que o Chandler continua sendo uma luta interessante pra ele. Principalmente depois desse sábado, que várias brechas do jogo do Chandler foram bem expostas. Minha maior preocupação se essa luta vai acontecer ou não é em relação ao Chandler, porque ele levou um pisão no joelho no último round que pareceu que rompeu alguma coisa. Tanto que ele ficou sentado ali com o corner depois que a luta acabou. Não sei, pode ser que sejam 6 meses de recuperação. E se for esse o caso, não sei se a luta contra o McGregor vai acontecer, ou se o Conor vai querer enfrentar outra pessoa. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.